Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bom vocês já estarem chegando. Estamos aqui aguardando a Ana Paula. Hoje é nossa convidada para mais um encontro nosso aqui para comemoração da nossa semana da estomaterapia, ok? Vamos aguardar um minutinho. A gente já tem aqui, a Ana Paula já está entrando com a gente. Só um minutinho. Oi, Ana Paula, você já está aqui com a gente? Olá, Ana Paula, boa noite. Olá, Tudo bem? tudo bom? Prazer Tudo estar aqui com você, tá bem? muito bom estar aqui com você. Demoramos um pouquinho aqui, tivemos um contratempo, mas a tecnologia no final dá tudo certo, não é mesmo? Ah, sim. Tá joia. Bom, então eu queria dar boas-vindas a você. É sempre muito bom falar com você em qualquer circunstância e hoje aqui num momento aí tão especial, não é? Que a gente vem aqui para mais uma Semana Nacional de Estomaterapia, né? Essa semana, então, nós já estamos aí na terceira live e hoje aí eu penso que nós temos um tema bastante muito gostoso da gente estar discutindo, né? Queria Sim. começar aí falando para você que eu fiquei sabendo que nós estamos aí comemorando, vocês, né? Estão comemorando aí os 30 anos da Associação dos Estomizados no Distrito Federal. Fala um pouquinho para nós sobre essa data. Sim, com certeza, Mônica. Primeiramente, eu quero até agradecer pela oportunidade de estarmos juntas aqui nesta live, numa semana tão importante, a Semana da Estomaterapia. Então, eu não poderia deixar já de deixar assim a minha gratidão em nome de todos do Movimento Ostomizados do Brasil, para todos os especialistas, né, e que a gente consiga aumentar este quadro cada vez mais, porque a gente sempre diz, né, que temos estomoterapeutas de coração também, mas que é super importante vir, né, ter a especialidade. Então, uma gratidão muito grande por este convite, isso muito nos fortalece, e quero deixar um abraço especial também para a doutora Vera Lúcia, que foi idealizadora, né, da estomoterapia aqui no Brasil, vale lembrar, e Norma Guil aí no, mundialmente, né? Então, parabéns para todos vocês e nossa gratidão. Bom, Obrigada. obrigada, é isso aí. A Associação de Ostomizados do Distrito Federal fez no último dia 5 de junho 30 anos de história. E o que é interessante, eu adoro compartilhar isso, é que ele foi idealizado por um estomaterapeuta, né? Professora Ana Lúcia da Silva, minha amiga, minha querida, o braço direito da gente, né? E nunca deixou a gente. Então a gente tem milhões de coisas para celebrar. É um momento para a gente de enfrentamento, né, que a gente vem, a gente percebe o poder das instituições, né, do terceiro setor, que também faz a sua parte, e a OSDF não é diferente aqui no Distrito Federal e no entorno. Então, nós vamos aí até celebrar esses 30 anos, no próximo dia 30 de novembro, com a presença aí de todos os presidentes de associações do Brasil, filiados à nossa Associação Nacional, o Movimento dos Amizades do Brasil, e também da Sobeste aqui conosco, celebrando esse momento especial. É sempre bom, né? Eu digo que situações, momentos como esse, né? É sempre um momento oportuno para a gente não só comemorar, mas refletir, planejar, né? E traçar novos horizontes, né, Ana?
Eu, particularmente, a minha história com as pessoas com ostomia e nesse crescente, né? Para mim é muito interessante ver esse movimento mesmo das pessoas com ostomia, a força, né, política que se tem, a aglutinação, o quanto que se leva, né, também de conhecimento, essa luta pela questão dos direitos da pessoa com ostomia. Então, a gente tem aí vamos dizer assim, uma representatividade ímpar, né? Então, Sim. realmente, nesse momento de comemoração, né, da Semana Nacional de Estomaterapia, eu acho que a gente ter esse momento também de reflexão e de comemoração, é claro, né? É sempre Sim. muito bem-vindo, né? E ter você hoje aqui com a gente, né, do movimento Ostomizado Brasil, um movimento que vem ganhando cada vez mais força, né? E nesse sentido de trazer não só para as pessoas com ostomia, mas para a gente, né, para os profissionais da área da saúde, da enfermagem, em especial da estomaterapia, essa parceria, esse trabalho em conjunto que a gente desenvolve realmente ele tem trazido excelentes frutos, né? Então, bora nós comemorarmos aí mais esse feito, né? Eu acho que vamos pensar, né, na, na questão oriental, comemorar dia 30 anos, vai ser uma data muito auspiciosa, né? Vai ser bem auspiciosa. Bom, mas hoje Exatamente. aqui a gente vai. A proposta nossa é a gente falar um pouquinho sobre a questão aí da descentralização, né? Então a gente sabe que dentro, né, dos princípios do SUS, né, se a gente for, né, pegar o pé da letra, a Lei 8080 trabalha bastante essa questão da descentralização num país, né, com fronteiras, né, extremamente né, muito grandes, né, onde a gente tem uma diversidade de cenários e de necessidades, enfim. Então, eu acho que eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre isso, né, desse tema e da descentralização num país, né, com a magnitude que tem o nosso. Como é que você vê? Então, Mônica, a descentralização, ela veio com tudo esse ano de 2022 e abriu vários diálogos e eu gosto muito disso. Eu acho que o diálogo ele constrói. E quando a gente vê, na verdade, a descentralização, ela é já histórica, né? Ela já vem ali, inclusive na própria Constituição Federal. Ela vem através de outros arcabouços, né? Seja jurídicos, burocráticos, internos do Ministério da Saúde, do OPAS, da OMS, enfim. E você falou uma questão, né? Os princípios, né? Então, eu tenho um olhar muito crítico em relação, mas um crítico positivo, um crítico de alguém que é liderança, né, de terceiro setor, que está próximo, né, que tem um olhar e diante da escuta, né, das necessidades dessas pessoas com ostomia e que enfrentam tantas barreiras para ter uma qualidade de vida. E também tem uma observação de quando a gente fala na descentralização, e aí eu gosto muito de fazer a ressalva, né? Você falou dos princípios, mas também dos três pilares, né? Do Sistema Único de Saúde, né? Que é a universalidade, a equidade, isto é, a igualdade no acesso à saúde, que a gente observa principalmente essa questão. Às vezes os estados eles não conseguem contemplar, principalmente quando a gente tem um índice alto de pessoas com ostomia no Brasil e crescendo cada vez mais, né? A gente consegue ter mais dados, também tem a integridade, né? Que são os três pilares do Sistema Único de Saúde, com uma visão mais dessa descentralização, e eu acredito que esse serviço descentralizado, ele sendo efetivo, consolidado, a gente consiga melhorar o padrão de cuidado, que é super importante para o enfermeiro, principalmente o especialista, que tem que ser contemplado nessa esfera, mas
atender a especificidade, as necessidades, é o olhar transversal, é o olhar plural de quem é esse indivíduo ostomizado. Então, eu acho que o município está muito mais próximo ali nessa atenção básica para atender às necessidades dessas pessoas. Então, eu vejo com um olhar crítico positivo, mas de acompanhamento. Você sabe, Ana, eu concordo com você, porque como enfermeira mesmo, né, a gente sabe que tudo acontece na beira-leito, né? Então, esse contato com as pessoas, né, que precisam de um cuidado, ele é fundamental. E quando a gente pensa em descentralização, né, considerando os princípios que a gente trouxe aqui do SUS, com certeza o foco principal é que esse momento beira-leito a gente consiga contemplar tudo isso e conseguir ter, né, um projeto terapêutico, né, pensando na reabilitação plena dessa pessoa, né? E aí é engraçado, porque para estar aqui conversando com você hoje, eu fui conversar com algumas colegas aí pelo Brasil que vivem a descentralização, cada qual com as suas especificidades, com as demandas regionais, né? E a gente percebe, né, necessidades, por exemplo, de ter uma descentralização para o município propriamente dito, né? Então, muitas vezes você tem um polo no estado, né, ou dois, onde a pessoa com estomia precisa andar quilômetros para conseguir ter acesso, né? Muitas dessas unidades, elas acabam funcionando como um dispensador de equipamentos, né? Eu não diria nem, né, vamos dizer, dispensadores de bolsinhas, né? Porque eu acho que É, mesmo para você entregar um equipamento coletor, ele exige um atendimento qualificado, né? Então, eu acho que essa é a diferenciação. E, por outro lado, eu encontrei colegas também que estão passando pela descentralização já essa descentralização acontecendo em unidades básicas, na atenção primária, né? Então, quer dizer, o município já tinha a descentralização e agora encontram aí essa questão, né? Descentralizar nesse nível de especificidade, que eu diria que seria o padrão ouro, né? é um Mas, ao mesmo desafio. não é? Mas, ao mesmo tempo, Ana, eu percebi, né, conversando com essas colegas, que as dificuldades elas são as mesmas. Desde aquele que precisa, né, que o polo, né, que essa descentralização ela aconteça em cidades, em municípios, daquela que está aqui, né, trabalhando. Então, questões, né, eu até pensei assim, questões do problema propriamente dito, né? O problema principalmente, quem vai fazer esse atendimento? Né? Como esse atendimento vai ser feito, né? Ao mesmo tempo, a questão da padronização dos equipamentos coletores, dos adjuvantes, pensando também na questão de como é que vão ser feitas as licitações, os pregões, né? Então, quer dizer, a gente percebe que é importante, né? Eu também vejo como maneira muito positiva, mas a gente precisava aí de uma forcinha para isso, né? Como é que você vê? Sim, eu acho que a gente precisa ter um olhar, né, ampliado, estabelecer programas. O Estado, o município, ele precisa entender que nós podemos ser parceiros, né, na execução. Já ficou claro que o Estado ele não consegue mais contemplar sozinho as necessidades da sociedade. Por isso existimos instituições como a SOBEST, como a MOBR, como todas as outras instituições que, quando vai reivindicar, ele traz realmente o cenário atual. E é por isso que eu vejo com positividade, mas veja só, eu estou falando de uma maneira muito rasa nessa positividade, a gente não está falando a forma que vamos operacionalizar isto ainda, né? Que você está trazendo isso agora. Eu vejo isso porque o município tá próximo. Aqui no Distrito Federal, nós temos 13 polos de atendimento. Se a gente for olhar por questões geográficas, eu consigo atender todos os ostomizados, é por região aqui. E o padrão de cuidado é o mesmo. E quando tem, a gente consegue fazer cursos, infelizmente, como você até mencionou, a gente não tem nesses polos, nesses programas, especialistas suficientes, né, para atender essa demanda
que nós temos de uma estimativa no Brasil, vamos lá, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2018, 400 mil ostomizados no Brasil. Com certeza, nós não temos especialistas na quantidade para atender, inclusive de acordo à recomendação da Portaria 400. Mas eu acredito que se a gente tiver um padrão de atendimento, né, que tem acesso à equipe multidisciplinar, porque a questão do ostomizado não é só ter acesso a produtos. A questão é muito maior que isso. A inserção na sociedade é uma questão de inclusão. Então, a gente precisa estabelecer, como algumas regiões do Brasil, mínimas, inclusive, a gente consegue ter, e principalmente uma coisa que nos preocupa. A gente já enfrenta essas questões do processo licitatório que tem que ser por precificação. Isso é uma questão que nós vamos ter que abrir esse diálogo, sim. Não dá para mensurar a necessidade de uma pessoa com ostomia, né, por preço. A gente precisa da qualidade e ter responsabilidade com dinheiro público, inclusive. Porque se eu tenho acesso a um produto que não é adequado a mim, eu vou utilizar muito mais desse produto. Então, se nós temos uma descentralização, uma padronização, que acho que podemos sim ajudar esse padrão junto ao Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, onde essas pessoas consigam ter acesso à equipe multidisciplinar, principalmente, eu não gosto de esquecer, fisioterapeuta, que parece que não existe para as pessoas com ostomia, e é fundamental para nós a fisioterapia também. Então, naqueles grupos, né, da diretoria da enfermagem, já que às vezes tem municípios que é muito menor e ele não consegue contemplar, né, com o profissional especializado, que ele tenha, pelo menos na sua diretoria de enfermagem, e neste grupo que define quais são os produtos, realmente uma enfermeira estomoterapeuta. Porque é quem vai poder avaliar melhor nós. Eu acho que isso funciona, sim, mas com esses cuidados. E também, uma coisa que nos preocupa, esse orçamento, o município contempla esse orçamento? Vou trazer aqui um exemplo. Rio de Janeiro, a Baixada Litorânea, é atendida em torno lá de 48, 58 municípios só através de um município. E ele não está dando conta, porque o orçamento lá é de 2 milhões e 800 e ele só tem 400 mil reais para executar esse programa. Então, é um sinal de que nós temos aí uma exclusão, violações de direito para essas pessoas. Então, a gente precisa, eu acho que funciona, a longo prazo, a gente pode, assim, eu costumo dizer, né? A gente precisa fiscalizar e ter um empenho do profissional de enfermagem também conosco, que ele queira, porque quando a gente luta por um programa mais acessível, seja ele por produto e principalmente por especialidade, acesso à especialidade, nós estamos cuidando também desse enfermeiro, que eu acredito que ele se sente contemplado quando ele vê o paciente dele, né, se sentindo incluído na sociedade, com sua bolsa adequada, enfim. Eu acho que é um avanço. É um avanço. Eu ouço você falando, né, e penso assim nas várias vertentes que compreendem essa problemática, né, a importância de uma política pública que possa dar conta dessas demandas, né, considerando as especificidades de cada região, como a gente já falou aqui, né, ao mesmo tempo, montando, né, organizando essas equipes, planejando essa assistência com esse foco na qualidade de vida, na reabilitação, né, a possibilidade da gente ajudar, fazer parte, né, desse grupo que consegue, por meio de orientações, esclarecimentos, né, devolver esse indivíduo para a sociedade de uma forma bastante produtiva, né? A estomia não acabou, né? A estomia ela é só um meio, né, para que a gente possa ter aí toda a retomada de uma história, né?
Então, eu acho esses aspectos assim, muito importantes, né? E o enfermeiro, ele poder, como membro dessa equipe, como você mesmo disse, como um gestor de todo esse processo, não só na linha de frente, né? Na beira-leito, propriamente dito, lá nos ambulatórios, nos consultórios, enfim, mas também aí trabalhando na gestão, né? É, dinheiro público é nosso, né? E fazer uma gestão adequada desse dinheiro, ele é fundamental, né? E é possível, né, Ana? Eu, como enfermeira estomaterapeuta, a minha prática, né, é na reabilitação das pessoas com ostomia. Então, eu vejo como é possível, sim, né, com um atendimento qualificado, você conseguir contemplar não só, então, né, os aspectos voltados para a gestão e também voltados aí para que a pessoa possa ter a qualidade de vida. Uma coisa que você falou que me intriga, me chama a atenção, né? E eu, como estomaterapeuta, principalmente, e fico muito feliz em ver todo o trabalho da Sobeste, né? Em propiciar, né, cursos de pós-graduação mesmo para que a gente tenha é, formação qualificada do profissional também, né? Então, acho que a Sociedade Brasileira de Estomaterapia vem fazendo um excelente trabalho nesse sentido, né? Eu me lembro quando eu comecei na estomaterapia em 2007, eu fui a primeira turma da Unicamp, né? E hoje, quando eu olho para os congressos, né? A quantidade de estomaterapeuta que a gente já tem, então, cada vez mais esse profissional ele está presente nos quatro cantos desse país, né? E ele vem fazendo diferença, né, em todos esses espaços em que ele ocupa, né? Mas a gente ainda sente uma carência muito grande, né? Desse profissional, ele estando ali, né, na linha de frente e trabalhando com protocolos. Eu vejo, né, um outro ganho significativo que a gente pode dizer da Sobeste né, em 2020, 2021, publicado o consenso, né, que Sim. ajuda também, né, a fortalecer todos os segmentos, né, inclusive pensando direcionamento para as próprias políticas públicas, né? Que tem um material excelente ali que pode estar dando um direcionamento, né? Um respaldo para que a gente tenha um fortalecimento dessas ações, né, Ana? É uma É, atenção continuada, né? é, Eu costumo dizer, é uma atenção continuada. Isso, e lembrando, eu faço uma ressalva, que nós estamos tendo todo cuidado com essa questão da descentralização. A gente, em Pernambuco, isso não é uma coisa da nossa Associação Nacional que está solicitando, e nem das nossas filiadas. É um padrão do Ministério da Saúde, que eles estão achando que é melhor fazer isso, e nós estamos dialogando, acompanhando. Né? Como digo, nós queremos estar juntos e oferecer o que tiver de melhor, né? Nosso, seja da Sobeste, é importante. E eu costumo dizer que este momento é um momento também de ocupar espaços especialistas em estomoterapia. Cada vez mais, com a descentralização, nós vamos, e aí eu faço uma ressalva, né, das estomoterapeutas, enfim, também ir para o lado. A gente precisa de mais estomoterapeutas que vão para o segmento da ostomia. Né? A gente exato. tem muita coisa para fazer ainda para essa pessoa com ostomia. E, além disso, ela estando nesse quadro, nesse município menor, a gente pode, sim, fazer capacitações para os generalistas também, que às vezes enfrentam, recebem ali nas urgências da vida, né, emergências, e não sabe nem o que fazer, e a gente fica com uma pessoa com ostomia sem qualidade de vida, às vezes por uma cirurgia dessa, que poderia ser minimamente tão agressiva para ele para o resto da vida. Exatamente. Né, anteriormente você tinha destacado a importância, né, da equipe multiprofissional, né? E eu vejo, né, os avanços, né, que a política pública precisa passar, né, para que se tenha contemplado, né, não só
a questão mesmo, né, dos equipamentos, dos adjuvantes, que com certeza fazem grande diferença no processo de reabilitação, mas os profissionais, né, também no mesmo sentido, né, nesse processo de reabilitação. Um outro aspecto também que eu destaco, né, que me chama bastante atenção, embora a gente fale aqui da descentralização, tem uma questão, né, bem direcionada para o atendimento SUS, né? Mas a gente também vive hoje uma outra gama da população que passa também pela questão do atendimento dos convênios, né? Que os convênios também têm, né, esse atendimento e podemos dizer que é um atendimento descentralizado também, né? Mas que da mesma forma, né, a gente percebe que ainda a falta do profissional trabalhando, né, nessa direção de que se tenha protocolos mais estruturados, né? A gente percebe que muitas vezes tanto a pessoa que tem o convênio com o SUS, vamos por assim dizer, né? Porque é um convênio também, né? Sim. E do privado também a mesma situação. E eu vejo que isso também, né? De maneira global, né? Como é que você vê esse aspecto também? Então, eu vejo, esse para mim é muito sensível, né? A questão do atendimento da estomoterapia nos planos de saúde. Primeiro que a maioria não tem. E quando tem, esse acolhimento, em alguns, não são especialistas, né? E aí a gente entra num conflito. Quando eu acredito que para funcionar, isso é um grande sonho, eu acho que de todo mundo, a gente precisava estar integrado. Inclusive, os planos de saúde atendem alguns atendimentos com o SUS, porque sem dados a gente não consegue falar. Você fala uma coisa aí é interessantíssima, né? É necessário políticas públicas em saúde. E apesar de tudo que conseguimos construir até hoje, a gente não tem tratado com esse olhar direcionado para essa pessoa, né? Por exemplo, quando a gente vai para a literatura, a gente não consegue achar sobre ostomia outras situações como educação física. É sempre o básico, sexualidade, tem mais a parte psicológica, e a gente precisa entender essa pessoa que passa por uma diversidade de situações, né? Então, Exato. o plano de saúde, eu acho que nós precisamos dialogar também com esses planos de saúde. Eles precisam operacionalizar esse atendimento para o seu cliente de forma também efetiva. Que eles tenham registro, enfim, que seja cursos, que tenha alguma coisa que seja padronizado esse atendimento. Que ele não receba esse, porque assim, o plano de saúde muitas vezes já é uma dificuldade ter acesso aos produtos. E quando tem o especialista, do próprio plano que consegue atender algumas vezes, às vezes, como disse, ele não é o especialista, ele é o enfermeiro que ele tem assim fez algum curso de repente que inclusive não teve horas como práticas, não são esses creditados, fez o curso e está lá. A gente precisa fazer um bloco nisso e discutir realmente a necessidade dos planos de saúde atender os seus pacientes com ostomia também com a especialidade. Eu acredito que a gente precisa potencializar tanto o nosso plano de saúde universal e o melhor do mundo, o Sistema Único de Saúde, que precisa ser Perfeito. valorizado cada vez mais, mas também o plano de saúde. É verdade. Ana, sabe uma outra vertente também que a gente estava conversando um pouco mais cedo aqui, eu e minhas colegas, né? A gente estava falando uma outra vertente voltada para que muitas vezes, né, esses polos que fazem a entrega dos equipamentos coletores vão fazendo somente a dispensação, mas tem situações em que o agendamento para que a consulta aconteça, a avaliação aconteça, ela é feita, mas tem uma baixa adesão também, principalmente daquelas pessoas com estomia definitiva. Né? Então, a gente estava até conversando sobre isso, né? A importância também, né, para inclusive fortalecer a descentralização.
né, para fortalecer aquelas unidades que já têm estruturado, né, esse serviço, né, de diferenciado, essa consulta de enfermagem já com toda essa potência, né, em que a gente precisava também estar trabalhando agora a importância dessa volta, né, desse monitoramento contínuo, né? Como que você acha que a gente poderia também buscar trabalhar esses aspectos? Bom, é interessante. Isso me lembra uma indicação da OMS, onde ele fala algumas vertentes do que é positivo da descentralização. E uma delas é realmente a delegação. Lembra aquele parceiro que nós falamos aqui no início? Para mim, o que é importante, esse município, estou vendo aí o Ibrapé, a Ibrapé de Sorocaba participando com a gente aqui, falou uma coisa importante, a falta de informação para as pessoas com ostomia. Estou vendo a Rose, a presidente aí do Amapá, também tantos outros que eu uso óculos, gente, estou de longe assim com reflexo aqui, eu não consigo ler muito, mas enfim, né? Essa é uma questão de informação. Então, a descentralização, ao ver também da OMS, e também, eu acredito que para nós também, é fazer consolidar essa parceria entre o município e a instituição. Quantas vezes nós solicitamos. Tá, voltou? Voltei. Tá. Quantas vezes nós solicitamos nos polos de atendimento, em tantos lugares no Brasil, que acolham, dê um espaço para as associações? Porque nós temos voluntários, nós falamos a legitimidade, sabe? É importante esse canal de escuta, é importante que o ostomizado conheça um outro ostomizado, que é possível ser feliz, mesmo que ele não consiga levar uma vida plenamente normal, mas sim adaptado, se este município o contemplar, né, com equidade, né, com essa integridade contemplada. Então, eu acho que nós podemos sim ter uma interferência para potencializar esse atendimento e acolher os ostomizados de informação, que ele conheça para poder garantir os seus direitos. Infelizmente, a gente sabe que precisa muitas vezes judicializar algum atendimento específico, como nós temos, posso citar, uma pessoa com prolapso não tem acesso, né, àqueles produtos específicos e recebe bolsas aí de 70 que não funciona para ele. Mas aí, escuta, só tem isso. Fazer o quê? E a gente precisa judicializar. Então, o que nós esperamos é essa responsabilidade, essa parceria efetiva para que a gente acolha esse munícipe que está excluído da sociedade, às vezes dentro de casa, porque não sabe acompanhar o funcionamento, por exemplo, de uma ostomia de eliminação. É um traqueostomizado que não tem conhecimento como vai ter acesso à sua prótese, e aí é mais violação de direito, porque está tirando o direito dele se expressar como pode. Então, eu acho que a gente pode realizar grandes coisas. Agora, se você me permitindo, eu trago uma preocupação também. Quando a gente fala em descentralização, inclusive na atenção básica, e eu vou falar isso para deixar aí os nossos enfermeiros e estomaterapeutas bem atentos, que nós estamos também bem atentos, que é o programa de atendimento aos incontinentes, seja urinário ou fecais. Eles são feitos, né, ali da descentralização, na atenção básica, nos ambulatórios, para atender mais perto essa pessoa que tem possivelmente, uma bexiga neurogênica, uma lesão medular, enfim. E funciona se esse enfermeiro que está ali, quer dizer, que em sua grande maioria não é estomoterapeuta, tiver acesso também à questão logística. Porque não adianta se ele não tem acesso à farmácia, se ele não tem acesso aos programas acordados pela Secretaria Municipal ou de Estado, ele não consegue, por exemplo, dar acesso a produtos, novas tecnologias que vai reduzir aí o orçamento daquele município com antibióticos, com tantas coisas. Então, a gente precisa realmente de um programa que todos na atenção básica... Imagina, eu fico observando, né?
São Paulo mesmo, que é um local enorme, né? Se todos os municípios tivessem um atendimento qualificado, né, que atendesse essas pessoas, que essas pessoas não precisassem sair das suas, às vezes viajar, às vezes não tem nem o dinheiro para viajar, inclusive, né, para ir Exatamente. buscar essa bolsa. Seria maravilhoso, seria o início, né, de uma nova história para o nosso segmento. E você sabe, Ana, que você traz uma realidade muito importante, e agora, falando mesmo como enfermeira e observando, né, alguns aspectos importantes, como o cuidado em rede, como a linha do cuidado, que são aquelas que é um eixo condutor, né, para a estruturação do atendimento na atenção primária, né? E não há como a gente negar que hoje a questão mesmo da tecnologia em si, né? As técnicas cirúrgicas, né? O diagnóstico precoce. Então, cada vez mais as pessoas com ostomia, sejam elas, né, de eliminação, respiratórias, gástricas, enfim, elas vão estar na comunidade, né? E a dependência desse serviço, né, secundária, da atenção secundária ou terciária, vai ficando cada vez mais distante, né? Então, a gente pode se dizer que o perfil da atenção primária está mudando, né? Está mudando. E mais do que nunca, a descentralização ela se faz necessária, né? Então, eu achei extremamente importante, né, essa abordagem, as pessoas com incontinência, né, urinária, né? Então, o trabalho, e aí, de novo, inserindo o trabalho multiprofissional, porque muito, né, muito desse atendimento dessas pessoas com incontinência, uma parceria entre enfermagem, fisioterapia, né, e o médico, a gente teria potencializado muitas dessas resoluções desses problemas, e ao mesmo tempo, né, trabalhando com a qualidade de vida, que é, eu diria que é o eixo condutor, né? Mas, mais uma vez, estamos nós aqui, eu penso que esbarrando em políticas públicas, né? Que precisa ter um Sempre. olhar ampliado, né, Ana? É um olhar Olha, ampliado. olhar ampliado. A gente precisa, inclusive, para que isso de fato dê certo, a gente precisa dialogar também Diálogo. sobre a tabela SUS, Exatamente. né? Tabela SUS, porque eu acho que o presidente da associação aí de Sergipe está aí conosco e ele falou, é uma preocupação, o Estado já não consegue atender, imagina o município. E a gente sabe que isso é uma realidade, Nordeste, Norte, né? É bem maior dessa falta de acolhimento, né? À saúde, que de fato é uma obrigação do Estado. Sim, Exatamente. e a gente sabe que isso não contempla, está muito longe do cenário ideal, né? Nós Sim, vivemos tanto para o ostomizado, quanto também para o próprio enfermeiro prestar uma assistência de qualidade. Ele se sente impotente com isso, né? Então exato. a gente se solicita, né? Laderiza, eu até me atrapalhei agora, né, com esses profissionais que às vezes fazem, né, o impossível para atender essa pessoa. Então, Exato. assim, eu acho que a gente precisa dialogar com o Estado. Eu indico todas as associações do Brasil, onde estão acontecendo a descentralização, chamar o Estado, a Secretaria de Estadual, junto com o seu município, para dialogar. Como é que vai ficar esse orçamento? Vai ter algum direcionamento de verba federal? Porque, de acordo com o arcabouço jurídico, vem algo federal se acolher essa demanda. Mas o Estado também vai contemplar, como aconteceu agora no Maranhão, através aí da nossa associação lá, da Associação do Maranhão, além do serviço no município, o Estado resolveu também acolher. Foi o reverso, né? A gente precisava que o Estado acolhesse os outros municípios, porque eram muitos. A gente precisa descentralizar também como ideia. Quem conhece Salvador, Bahia, sabe que lá o CEPRED ele atende basicamente todos os municípios e tem lugares que não tem assistência e essas pessoas levam muitas horas, mas é muita gente para ir buscar. E às vezes quando chega não tem ficha, não tem tanta coisa. Então é um bebê que está nascendo e a gente vai precisar cuidar desse bebê, colocar fraldinha para não ter assadura, dialogar com esse estado e dizer assim, nós estamos aqui.
para dialogar, para indicar. Eu acho fundamental a SOBEST nisso e as associações de ostomizados. É por isso que eu digo, nós e a SOBEST da Liga e a gente vai realizar muitas coisas, porque é o olhar do enfermeiro, o olhar de quem precisa desse cuidado para viver com dignidade. Sim, eu acho que é o que você diz, né, Ana? É um trabalho em conjunto, né? Eu penso a sociedade com o seu papel, né? A questão dos movimentos, das associações, né? Eu penso que ocupando os espaços oportunos, né? E desenvolvendo, né? Como é que a gente pode dizer, né? A gente trabalhando em conjunto, com Sim. certeza o resultado ele vai ser muito mais produtivo, né? Bom, Ana, estamos chegando aqui já na nossa reta final e eu estou sabendo que tem aí uma programação especial para o Novembro Verde, né? Como é que é isso aí? Conta pra gente. Ai, obrigado por esse espaço. Sim, temos. O Movimento Ostomizados de Brasil, ele lançou através de uma resolução, a 1 de 2020, o Novembro Verde, que é o mês de conscientização da ostomia. Nós instituímos esse Novembro Verde, essa campanha, para potencializar o dia 16 de novembro. A gente primeiro ficava com a agenda lotada, todo mundo querendo fazer alguma coisa no dia 16. E aí nós nos reunimos e dizemos assim, não, vamos fazer logo o mês todo, porque aí a gente tem vários motivos para fazer, várias pautas para tratar. Em 2022, nós vamos trabalhar com o tema Rompendo Barreiras, né? Eu acho que é isso que a gente tem feito. Por mais que a gente enfrente dificuldades, principalmente em pequenos municípios, a gente tem transformado a vida de pessoas com muita legitimidade. Nós, pessoas comuns, ostomizadas, que sofremos falta de produto, falta de atendimento especializado, falta de uma equipe multidisciplinar, enfim, nós sabemos o quanto nós fazemos a diferença na vida de um dos outros. Então, nossas associações filiadas, e aí a gente faz sempre esse convite, não só para as associações filiadas ao MLBR, mas para todas as associações, todas as indústrias, todas a Sodeste, enfim, a todos, que a gente valorize o Novembro Verde, que inclusive está na Câmara Federal para ser votada, já passou por várias comissões, onde nós vamos potencializar, sim, é necessário estar falando de saúde, educação, tá? E também qualidade de vida. Porque com tudo isso a gente vai se sentir muito mais incluídos na sociedade, com informação e acesso. E a luta por dados, né? Nós estamos Não, lutando, e isso é um ponto da descentralização que nos ajuda a fazer políticas públicas de saúde. Porque aí a exato. gente consegue ter dados, né, mais próximo do que se tem. Né? Porque hoje a gente tenta fazer com que a gente, por exemplo, a carteira de identificação do movimento, com suas filiadas, já temos aí em torno de 1.000 solicitações, né? Ainda é pouco, mas assim, é muito, nós precisamos, e a gente está tratando sobre isso, né? Para que a gente potencialize. Então, Novembro Verde vem, né, o mês de conscientização da ostomia, e quero dizer que quando a gente fala de ostomia, é incluindo o profissional de saúde. Nós vamos fazer várias abordagens durante o mês todo, várias lives interessantes com os nossos parceiros, e peço que todos vocês enfermeiros, ostomizados, amigos, compartilhem disso, porque nós estamos invisíveis ao olhar da sociedade. Nós falamos muito para o nosso segmento, a gente precisa falar para os outros, porque a pessoa com ostomia tem direito de ter acesso à cultura, à saúde, a dizer quem ele queira ser. A gente precisa discutir questão de gênero, a gente precisa falar desse indivíduo, Sim. sabe? E essa é uma dos nossos princípios, né? Então, estaremos juntos. Novembro Verde, a partir do dia 1º, estamos juntos.
Aguarde, né, Ana? É, Mas eu acho isso muito legal, né? Porque quanto mais a gente fala sobre, né? Quanto mais a gente destaca os temas de relevância, né? São situações para a gente ir construindo, né? E se fortalecendo cada qual no seu canto, na sua região, né? E trabalhando em prol de melhoria no atendimento como um todo, né? Então, assim, eu parabenizo, né, o Movimento Customizado Brasil por esse movimento, né, pelo Novembro Verde, que eu tenho certeza que vai fazer aí com que no Brasil todo a gente possa parar, né, não somente no dia 16, né, mas em todo esse mês para a gente trabalhar um pouco mais essas questões. Inclusive, falar mais da descentralização, cada qual na sua região, né, Ana? Porque, como eu falei no exatamente. início, né, as especificidades, elas são, né, variadas, né? As necessidades, elas são bastante específicas num país como o nosso, né? Nós Bom, precisamos pessoal, estar perto precisamos dessa estar questão da perto. descentralização. Eu acho que Exato. os diálogos, inclusive nos municípios, que não, por exemplo, se não tiver uma associação de ostomizado, esses ostomizados, se tiver um grupo, faz um grupo, procura ver se nesse município, nesse estado, não tem, inclusive, né, um curso da estomoterapia, algo assim com vocês, que pode agregar. É assim que a gente trabalha, né? E que a gente Parceiros, né? mude, né? É, Muitas vezes, quando a gente não discute essa complexidade que acompanha o ostomizado, a gente pune ele várias vezes. Às vezes é negro, às vezes é homossexual, enfim, e ele é penalizado. E outra, às vezes ele vem com outras patologias. E nós estamos de olhos vendados, nós também. Então, a gente exatamente. precisa discutir a descentralização, eu acho que traz também a prevenção e tem aí a delegação de potencializar as instituições de terceiro setor como seu aliado. E isso é um momento para as associações de ostomia no Brasil. Exatamente. Muito bom, Ana. Bom, queria agradecer aí esse nosso encontro, né? É sempre muito bom estar com você, né? Também. Oportunidade da gente trocar e, enfim, abrir horizontes e estar sempre planejando, né? Porque pessoas com estomia importam, né, Ana? Ê! Não é? Eu trago isso para mim também, para cada pessoa que eu atendo, né? Você falou aí no comecinho, né? Pro enfermeiro deve ser gratificante quando ele termina. E eu vou dizer para você que na estomaterapia o eixo das estomias é o que me encanta, porque realmente você sentir que ao final da sua consulta você transformou aquele momento, né? Você conseguiu mostrar perspectivas, né? E às vezes o conhecimento, são que às vezes são informações que parecem ser tão simples, mas elas são tão transformadoras, né? E é nesse sentido que eu quero agradecer demais a tua presença aqui hoje, permitindo com que a gente nessa semana da estomaterapia a gente possa apresentar aí para todos que nos ouvem hoje as várias perspectivas que vêm pela frente, tá bom? Então, Sim. agradeço aí o pessoal que ficou com a gente aí todo esse É. período, né? Muito obrigada às associações, os colegas enfermeiros, os colegas estomaterapeutas, né? Que a gente se mantenha aí bastante atentos, né? Atualizados, né, em todos os aspectos que compreendem, não só o conhecimento científico, mas os políticos também, né, transformando aí por onde a gente passe. Certo, Ana? E eu queria fazer mais um pedido. Se liguem no consenso, por favor. Inclusive, as associações, os presidentes. É importante também nós termos o conhecimento para compartilhar com os ostomizados. E eu peço a vocês que estiveram com a gente, vamos entrar aí no mês tão maravilhoso. Estamos numa semana especial. Vou pedir, compartilhe essa live que vai ficar aí no feed da Sobeste, né? No seu feed. Coloca uma frasezinha aí, ó, hashtag Pessoas Customizadas Importa, para a gente ter engajamento. Esse papo de hoje é super importante para você, estomoterapeuta, e para nós, pessoas com ostomia.
vale muito a pena. Contamos com vocês, pessoas customizadas importam. Então, é isso mesmo. Vamos nós. Boa noite, Ana. Boa noite, Um beijo, pessoal. muito obrigada, viu? Beijo. Adoro Obrigada. você. Eu também. Muito bom estar com você. Até breve. Até. Tchau.